A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer informações de pré-aula, né, para nossos professores, junto com seus conhecimentos e com o auxílio do Espírito Santo, possam fazer uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Nesse trimestre, nós estamos usando material da editora Betel, que foi feito pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que tem nos abençoado muito durante todo esse trimestre. Nós estamos falando sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6, que vai falar sobre Ana, a força de quem ora e gera milagres. Então a gente vai ver aqui, né, nessa lição sobre esse personagem bíblico, sobre essa moça, sobre a Ana, que traz um testemunho que transcende gerações, que transcende a vida pessoal dela. E nós vamos aqui trazer algumas informações para que nossos professores tenham uma aula mais completa para os seus alunos. Se você quiser participar conosco, curta, comente esse vídeo, participe conosco. Se você quiser ir no site oficial da editora Betel e pegar lá, comprar sua revista para fazer suas anotações, também será muito abençoado para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, inicialmente, meu irmão, nós temos aqui o texto áureo, que ele vai falar sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 27, que vai dizer: por esse menino orava eu, o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aqui, meus irmãos, um texto muito importante para que a gente veja que Deus responde a oração, que Deus concede sim, que Deus tem prazer em abençoar, mas é no tempo dele, na hora dele e na forma que ele quer. Nossa função é pedir. A Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Então a Bíblia diz que Ana pediu ao Senhor constantemente, incessantemente, e o Senhor ouviu o seu clamor. Então já destaque aqui para os nossos alunos que o Senhor responde a oração, mas é no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, e que a nossa função é orar sem cessar. Aí vem a verdade aplicada. Nosso comentarista vai dizer: na jornada cristã, em todo tempo, devemos expressar um viver marcado por humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Esses são os pilares da vida cristã. Independente se você está em luta, independente se você está em festa, independente se você tem multiplicação ou se você está com a escassez, independente se as coisas estão indo bem ou estão indo mal, nós somos cristãos, precisamos viver sempre voltado para a palavra do Senhor com esses pilares: humildade, oração, perseverança, fidelidade e gratidão ao Senhor. Destaque para o seu aluno. Ele vai trazer como texto de referência 1 Samuel, né, capítulo 1, versículos de 10, 11, depois o 20, o 21, o 22. Nesses textos nós vamos ver o que? Ana chorando, Ana pedindo e o Senhor respondendo, concedendo o seu desejo, a sua oração. Mas tem uma chave aqui, tem uma senha. Qual é? Quando Ana fez um voto, quando Ana orou com propósito, meu irmão. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos fazer orações com propósito, e os propósitos da nossa oração tem que ser para glorificar e exaltar, crescer e multiplicar o reino, a obra do Senhor. Não é para benefício próprio, mas para a obra do Senhor. Quando Ana usa essa senha, quando Ana usa essa chave, as coisas se alinham, a agenda do Senhor se manifesta e Deus concede o desejo do coração de Ana. Então destaque isso para o seu aluno nesse texto de referência, onde vai vir dizendo que Ana fez um voto, votou um voto ao Senhor, fez uma oração com
propósito, e o propósito era para benefício do reino e não somente para benefício de Ana. Então nós precisamos ter essa lição aqui, ser destacada para os nossos alunos. Oração com propósito, destaque aí. Depois, entrando propriamente dito na história de Ana, no capítulo 1 aqui da nossa lição, ele vai falar que Ana, era uma mulher que não tinha filhos, que o Senhor fechou a sua madre, mas que diante dessa dificuldade, Ana fazia orações incessantes e com propósito. O nome dela significa graça ou favor. Olha que coisa interessante. Dela recebeu de Deus um favor, uma graça do Senhor, que foi a bênção que Deus tinha para ela. Ela se estava numa situação, Deus estava no controle de tudo, mas Ana nos mostra o quê? A importância de orarmos sem cessar, insistir em oração e fazer a oração com propósito. Depois ele vai dizer, Ana não tinha filhos. Realmente, Ana era estéril porque o Senhor fechou a madre de Ana. Por quê, meu? Deus tinha um propósito na vida de Ana. Deus não faz nada à toa. Deus não traz nada, nenhum tipo de sofrimento à toa na vida da pessoa. Deus tinha um propósito. Ana tinha a sua vida, a sua madre normal, meu irmão. Ana nasceu normal. Só que foi aprove ao Senhor fechar a madre dela por um período para que pudesse gerar esse milagre, entende? Então tudo tinha um propósito. Por mais que Ana não soubesse ou não entendesse, Deus tinha um propósito naquilo que estava acontecendo com ela, o sofrimento dela, as humilhações que ela passou, ver sua adversária Penina zombando dela, nada disso foi em vão. Tudo isso foi para que cumprisse um propósito na vida de Ana e o nome do Senhor fosse glorificado, e depois o testemunho de Ana ficasse para gerações à frente. Então, destaque isso para o seu aluno. Deus sabia que Ana não tinha filho, porque foi ele que fechou a madre de Ana, mas tinha propósito, tinha objetivo. Então, destaque para o seu aluno. Nós temos dificuldades, mas Deus tem propósito em todas elas. Destaque para o seu aluno. No tópico 1.2, Ana se humilhou diante de Deus. Então aqui, meu irmão, a gente vai ver que Deus tem poder de mudar circunstâncias, mudar a adversidade. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele ouve e Ele nos ajuda, Ele muda a nossa história. Então, Ana se humilhou, buscou se humilhar aqui, é se rasgar, é dizer para Deus que ela não conseguia resolver, que ela não tinha jeito. Ela reconhecia para Deus que somente Ele podia mudar a história dela. Então aqui é a humilhação de reconhecimento, é mostrar que nós não somos nada, reconhecer que nós não fazemos nada, mas é Ele que faz tudo por nós. Ana demonstrou isso quando chorou amargamente, quando falou para Deus que não estava aguentando mais, que aquilo estava muito difícil, que ela não tinha como resolver. Uma oração de reconhecimento, uma súplica. Ela buscou a Deus de todo o coração, e a Bíblia diz que quando a gente faz isso, Deus, a gente encontra o Senhor. Foi isso que Ana fez. Então destaque para o seu aluno, para que ele possa fazer essa oração, se rasgar, falar para Deus que ele não consegue, que ele não sabe, que ele não faz, e que Deus tem poder para mudar a história, mudar cenário, e foi o que aconteceu com Ana. No tópico 1.3, Ana fez um voto com Deus, a oração de propósito. Ana vai falar para o Senhor o seguinte: se Ele desse, se Ele liberasse um filho para Ana, que tirasse a vergonha de Ana, que fizesse Ana voltar, ter a vida restaurada, porque em Israel uma mulher sem filho era considerada amaldiçoada. Então Ana, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um voto. Ela vai dizer para o Senhor o seguinte: se tu me deres, eu te devolvo. E é aqui que está a chave. Tudo que Deus nos dá, nós precisamos devolver para Ele na sua obra, fazendo a sua vontade. Então, quando você tem um propósito, a oração fica mais completa. Quando você ora pedindo a Deus e mostrando que aquilo você vai usar para a obra do Senhor, que o desejo do seu coração é que o nome do Senhor também seja glorificado, que não seja só para a sua vida, é melhor. Deus ouve essa oração e responde, porque a oração tem propósito. Foi isso que Ana mostrou para a gente. Quando ela vai ao templo,
ora incessantemente, persevera em oração e faz esse voto, ela está mostrando para Deus que ela não queria só para o usufruto dela, mas que ela queria também honrar o Senhor com aquela benção. Então destaque isso para o seu aluno. Pergunte para ele se o que ele está orando, se o que ele está pedindo tanto ao Senhor, se ele já mostrou para Deus qual é o propósito do coração dele, como ele vai usar essa benção em prol do reino de Deus. Então destaque aí para o seu aluno. A gente fecha o capítulo 1, né, onde nós falamos sobre a história de Ana, que a humildade dela levou à vitória tão esperada, uma vez que a humilhação, né, a humildade precede a honra. Então destaque isso para o seu aluno e nós vamos para o capítulo 2. A oração de Ana. Ana, após anos de esterilidade e angústia, recebeu a bênção de conceber Samuel, que mais tarde se tornaria um grande profeta e juiz em Israel. Olha que coisa interessante. Após anos de esterilidade e angústia. Meu irmão, muitas das vezes a gente não recebe na hora, não recebe aquilo que pediu de Deus na hora, porque Deus tem um propósito maior. Então havia uma necessidade de ter o momento certo de Deus entregar Samuel na vida de Ana, para que ele cumprisse os propósitos que Deus tinha estabelecido. Então, muitas das vezes a gente está muito tempo sem receber a bênção, pedindo sem receber, porque ainda não chegou o tempo para que quando Deus dê, se cumpra os propósitos dele. Quando Deus entregou Samuel a Ana, não foi só um filho. Deus entregou um homem que ia mudar a história de Israel. A bênção foi muito grande, foi muito maior do que Ana simplesmente pedia, mas teve que esperar o tempo de Deus. Então destaque isso aí, fale para o seu aluno esperar, continuar orando e continuar insistindo e sabendo que se está demorando, porque a coisa é maior, é melhor, tem mais bênção, mais pessoas serão impactadas. Justamente o tempo que Ana ficou estéril é que traz mais impacto para todos nós, porque vai mostrar que Deus muda cenário independente do tempo que já passou. Então destaque aí e fale para o seu aluno isso, para ele insistir e saber que na hora certa vai chegar a vitória. Capítulo 2.1, ela vai dizer, Ana perseverou em oração. Então Ana, meu irmão, insistiu, não parou de orar, mesmo sem ver nada, mesmo vendo Penina ter filho um atrás do outro, mesmo Penina perturbando, mesmo Penina fazendo tudo para embravecer, para trazer raiva no coração de Ana, ela continuou orando, ela continuou insistindo. A mesma coisa é você. Nós precisamos continuar insistindo na oração, indo para o culto, fazendo a obra, independente do deboche do vizinho, da família, daqueles que dizem que isso não tem jeito, que não vai resolver nada. Continue, persevere, siga em frente. Jesus falou o dever de orar e nunca desfalecer. Nós temos que insistir em oração. A nossa parte é orar, meu irmão. O resto é Deus que faz. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas a responsabilidade é de Deus. A nossa é insistir em oração. Fazer uma oração e com propósito. E esperar o tempo de Deus para que Deus possa entregar a benção. E aqui no 2.2, um ponto importantíssimo. Ana foi grata. O Senhor ouviu a oração de Ana. Chegou o momento certo de entregar. O Senhor entregou uma bênção muito maior do que Ana podia imaginar, que era Samuel, um homem que foi extraordinariamente usado nas mãos do Senhor. Mas o que chama a atenção é o seguinte, meu irmão. Ana foi grata ao Senhor. Ana expressa gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus. Isso nos ensina a importância de dar o devido crédito a Deus pelas vitórias em nossas vidas. Ana reconheceu que o Senhor que faz, que o Senhor faz a estéril ser alegre mãe de filho, que o Senhor que exalta, o Senhor que abate, o Senhor mata, o Senhor ressuscita. Ana reconheceu e expressou essa gratidão num cântico que ela vai fazer, reconhecendo que Deus é bom, que Deus ouviu, que Deus sabe a hora certa de fazer, que tudo Deus tem um propósito, que Ele é bom e que Ele sabia a hora certa de entregar nas mãos dela a bênção. Então seja grato. Destaque aí para o seu aluno, peça para ele relembrar e ver
se ele já foi grato a Deus pela bênção que recebeu, se ele já deu o culto em ação de graça, se ele já testemunhou, se ele já reconheceu que a bênção veio da mão do Senhor. Uma coisa que entristece muito o coração de Deus é a ingratidão. Isso está registrado no Novo Testamento, quando Jesus fala, não foram 10 os leprosos que eu curei? Cadê os 9? Somente um estrangeiro voltou para dar glória a Deus, e aquele homem que voltou, que foi grato, recebeu além da cura, a salvação. E os outros 9? Muito mais do que curar o físico e que dar uma bênção física, material, Deus quer tratar a nossa alma, Deus quer nos salvar, Deus quer mudar a nossa história. Então, seja grato ao Senhor, reconheça em tudo que Ele faz, reconheça que você só está vivo porque Deus está te sustentando, seja grato ao Senhor. Muitas das vezes a gente vai, pede oração, faz campanha, sobe monte, e na hora que recebe, a gente some, não volta nos locais aonde você fez a campanha, nos locais aonde oraram por você, para você dizer que Jesus fez, que Jesus te abriu a porta, que Jesus curou, transformou. Então lembre-se disso, a gratidão é fundamental na vida do cristão. Reconhecer que foi Deus que fez e ser grato a Ele por todas as bênçãos que Ele nos dá. No tópico 2.3, o choro sincero de Ana. O choro de Ana expressou a dor de sua alma, meu irmão. O choro de Ana nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento, a súplica sincera encontra eco no coração do Senhor. Nós precisamos nos rasgar, nós precisamos buscar o Senhor. Quando ela chora amargamente, pedindo o filho, pedindo a Deus a solução para o seu problema, tocou, moveu o coração de Deus, porque o coração dela estava quebrantado e estava mostrando que somente Deus podia mudar a história. Ela estava ali aliviando a angústia da sua alma. Jesus nos diz, vem a mim que eu vos aliviarei. Vem, você não foi feito para ficar carregando fardos pesados, meu. Se entrega na mão do Senhor, mostre para Ele que você não consegue resolver, que está incomodando, doendo, e que Ele na hora certa vai aliviar seu fardo e mudar a sua história. Mas precisa ser o quê? Sincero, vindo do fundo da alma. Então quando a gente chora, quando a gente se entrega, é uma sinceridade maior, porque vem do fundo das nossas emoções. Então destaque aí. E a gente fecha o capítulo 2 dizendo que Ana ainda é lembrada como um exemplo de fé, oração e perseverança. Então, aqui a gente vai ver que o testemunho de Ana, essa vitória que Ana recebeu, transcendeu gerações. Então, muitas pessoas hoje se animam, se fortalecem através do testemunho de Ana. Então, talvez na sua vida não seja diferente. Está passando essa luta, está passando esse aperto, está passando essas dificuldades durante todos esses anos, alguém está vendo e alguém será impactado quando Deus mudar a sua história, mudar o cenário, quando Deus te entregar a bênção que você tanto espera. As pessoas que te viram nessa luta vão ser impactadas pelo agir de Deus na sua vida. Então, assim como Ana, aconteceu isso há mais de 2.000 anos atrás, há quase 3.000 anos atrás, e a gente hoje está falando sobre ela, nós também seremos falados também quando Deus mudar a nossa história, mudar o cenário, amém? Glória a Deus. E o capítulo 3, para a gente encerrar, ela vai falar sobre a fidelidade de Ana. Então Ana pediu, Ana chorou, Ana buscou, Deus concedeu, e Ana foi fiel ao quê? Cumprindo o seu voto, cumprindo o propósito da oração mesmo. Então nós vamos ver que nós não podemos fazer voto de tolo. Ele vai falar aqui no capítulo 3.1, destaque isso para o seu aluno. Nós dissemos que a oração tem que ser perseverante e com propósito, mas você, quando receber a bênção, tem que colocar esse propósito em prática. Não podemos fazer voto de tolo, dizer para Deus que vamos fazer uma coisa e quando a gente recebe não fazer. Deus não se agrada disso, meu irmão. Então destaque isso para o seu aluno. A Bíblia vai dizer, quando votares a Deus, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares. Pagai-o. Melhor é o que você não vote do que votes e não pague. Está lá em Eclesiastes capítulo 5,
verso 4 e 5. Então você votou, cumpre, meu. Se você não tem certeza se vai conseguir, evite votar. Mas se votar, tem que cumprir. Não faça votos que você sabe que conseguirá cumprir, para que depois você não seja voto de tolo e o Senhor não se agrade da sua caminhada. No tópico 3.2, vai falar sobre o legado de Ana, né? Então a gente percebe que Ana deixa um legado para as novas gerações. Como eu falei, isso já aconteceu há mais de 3.000 anos. Mas o impacto é até hoje. Quantas mulheres buscam em oração para ter um filho, para ter uma esterilidade removida, com base no testemunho de Ana? Quantas mulheres já foram curadas, transformadas, fazendo a mesma oração que Ana fez, tendo o mesmo princípio de reconhecer, de chorar aos pés do Senhor, de fazer um voto, porque o testemunho de Ana transcendeu gerações. Então, às vezes a gente fica anos e anos tomando um sufoco, passando uma situação difícil, mas você não sabe que quando Deus mudar, essa história vai ficar por anos e anos reverberando. Pessoas serão convertidas através do seu testemunho, que as pessoas viram você passando essa luta e vão ver Deus te transformando. Isso vai ser um legado para que o nome do Senhor seja glorificado, como aconteceu na vida de Ana. Até hoje, nós testemunhamos que ela era estéril e se tornou uma alegre mãe de filhos, porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O louvor de Ana, a gente fecha aqui, aonde Ana vai expressar sua gratidão, fazendo o cântico de Ana, o louvor de Ana, onde ela vai exaltar, dizer que o Senhor exalta, que o Senhor abate, que o Senhor é dono de tudo, que o Senhor faz como quer, que o Senhor muda a história, transforma a estéril em alegre mãe de filho, corrige os exaltados, né? Então esse é o cântico, é o louvor de Ana, que vai inspirar lá no Novo Testamento a Maria a também fazer o mesmo cântico quando ela recebe a visita do Espírito Santo de Deus e gera de forma sobrenatural o Messias, o Senhor Jesus, no seu ventre. Então destaque isso para o seu aluno. O louvor de Ana também transcendeu gerações. Mas tudo isso começou com uma fase de sofrimento, com uma fase de luta, com uma fase de dificuldade, mas que Ana perseverou, suportou, resistiu e alcançou a vitória e deixou um legado para todo sempre. Então, aqui nós encerramos a lição dizendo que o louvor de Ana exalta a soberania divina e prenuncia o cântico de Maria lá no Novo Testamento. Influenciou vidas a situação de Ana. Então, você está passando, não é à toa, não é em vão. Deus tem um propósito de influenciar vidas através do seu testemunho. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma aula abençoada, que você possa usar essas informações junto com seus conhecimentos, junto com a direção do Espírito Santo, ter uma aula abençoada e falar sobre esse grande personagem bíblico, sobre essa grande mulher de Deus chamada Ana. Tá? Perseverou, insistiu, orou, fez orações com propósito, cumpriu seu voto, foi grata, um exemplo que transcende gerações. Mas tudo começou no momento da luta e no momento de dificuldade. Amém? Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.